Medo da violência. A agência bancária deixa de realizar saques e depósitos e moradores ficam sem dinheiro em cidade no sul de Minas. Esse mês, a senhora conseguiu fazer a compra? Não, por enquanto não. Estou esperando, né? E como é que tá a situação em casa? Tá crítica, né? Corre, corre. Primeiro dia de prova do Enem é marcado por ansiedade e tentativa de fraude em Minas Gerais. Tem que chegar cedo, né? E o medo do portão se fechar e a gente ficar para trás. Eu cheguei 11 horas aqui. Cheguei aqui para mais tranquilo, menos correria, não pegar trânsito. E tem os gols da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta segunda-feira começa mostrando que moradores da cidade de Divisa Nova, no sul de Minas, estão com dificuldades para fazer depósitos e saques em dinheiro. É que desde o primeiro dia de novembro, a única agência bancária da cidade, que é do Banco do Brasil, encerrou essas funções. Pelo menos 1.000 moradores dependem do banco para receber pagamento, por exemplo. A solução é enfrentar uma fila gigantesca nos Correios ou viajar até as cidades vizinhas que tenham um caixa eletrônico ou agências do Banco do Brasil. Vamos ver na reportagem de Juliana Coleta. Aos 80 anos, Dona Ana, pela primeira vez, não conseguiu pagar a conta do mercadinho, que fica ao lado da casa dela. No rosto, além da frustração, a preocupação. Difícil. Gente, paciência, né? O dinheiro contado da aposentadoria mal dá para pagar as contas. E o que já era difícil, ficou ainda mais complicado. Nesse mês, a senhora conseguiu fazer a compra? Não, por enquanto não. Estou esperando, né? E como é que está a situação em casa? Tá crítica, né? E para piorar a situação, a Dona Ana não é a única que ficou sem receber o pagamento. Na pequena cidade de Divisa Nova, dos 6.000 habitantes, pelo menos 1.000 dependem do Banco do Brasil para receber o salário ou a aposentadoria. Sou viúva, tenho 5 filhos, dependo desse dinheiro. Estou sem as coisas, vou ter de esperar. Muita falta de respeito com a população. Não dá para fazer nada, sacar dinheiro? Nada. O problema dos moradores começou na última quinta-feira, quando eles chegaram aqui no banco e se depararam com este aviso aqui. O comunicado diz o seguinte, que a partir do dia 1º/11/2017, esta agência não faria mais pagamento em dinheiro e também não receberia mais depósitos, nem no caixa e nem no autoatendimento. Os caixas eletrônicos aqui agora só servem para consultas, como saldos e extratos. Ninguém sabia, é uma falta de respeito muito grande. Com tanta gente sem dinheiro, os comerciantes da cidade também estão sendo prejudicados. Dona Terezinha é proprietária desse mercadinho. Em 5 dias, ela já contabiliza os prejuízos. É prejuízo porque foi atraso, né, nos pagamentos, né? E aí depois a gente tem que pagar juros dos compromissos que a gente tem, não chegou o dinheiro sumiu, né, não girou, não girando o dinheiro não tem como trabalhar, né? E além disso, as vendas também caíram? Caíram muito, as vendas caíram, geral. De acordo com o assessor de gabinete, nem mesmo a prefeitura foi comunicada. Sem nenhum aviso prévio, nós fomos todos pegos de surpresa, amanheceu na quarta-feira com os caixas fechados e simplesmente um comunicado que não ia mais funcionar a parte de numerários no banco. O principal mesmo, que é a parte financeira, o pagamento de aposentados, tudo, pagamento dos funcionários da prefeitura, do estado e tudo, ficou tudo paralisado. O assessor afirma que assim que ficou sabendo do acontecido, o prefeito tentou conversar com responsáveis pelo banco. A justificativa dada pela agência não convenceu. Simplesmente eles alegaram que era por falta de segurança, e o Banco do Brasil pediu uma reestruturação e o Banco Central simplesmente autorizou fechar esses postos. Esse ano, Divisa Nova teve 2 crimes envolvendo bancos. No final de junho, o gerente do Banco do Brasil teve veículo cercado por criminosos na BR-491. Foi levado até o banco e entregou cerca de R$300 mil que estavam no cofre aos bandidos.
Poucos dias depois, 4 homens armados renderam funcionários e clientes de uma agência do Banco Sicoob da cidade. Na ação, eles levaram todo o dinheiro dos caixas. A Polícia Militar afirma que a parte de prevenção e patrulhamento é feita diariamente na cidade. Trabalhamos no rodízio de escala e é feito todo um trabalho de segurança das agências bancárias. Nós temos aqui 2 agências bancárias e uma lotérica e o Correio. Está alegando falta de segurança, mas da própria parte deles, né? Sem o banco, o jeito é recorrer ao correspondente bancário, que aqui na cidade é a agência dos Correios. Porém, o atendimento aqui é limitado. Hoje pela manhã, por exemplo, assim que as portas foram abertas, tinham pelo menos 50 pessoas aqui na fila. O dinheiro dos caixas não deu para pagar todo mundo. Muita gente voltou para casa sem receber. Só que eu quero que o Banco Brasil volte para nós, porque está fazendo muita falta para nós aqui. Se não correr, não dá certo. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Banco do Brasil em Belo Horizonte para saber por que os depósitos e saques foram suspensos nessa agência em Divisa Nova. Até o fechamento da edição do Mais Notícias, nós não tivemos uma resposta do banco. O Banco do Brasil é um banco público federal, mas que age como banco privado. Coloca a própria prioridade à frente da prioridade dos clientes. Nesse caso específico, que é mais absurdo, e o que torna essa história mais absurda, é porque o próprio Banco do Brasil chama para si a responsabilidade ou a possibilidade de atuar como agente bancário de, por exemplo, pessoas que recebem benefício do INSS, e, de repente, sem consultar a população ou sem uma explicação que seja convincente, encerra as atividades de saque e de depósito de dinheiro, deixando a população nessa situação que nós conseguimos acompanhar agora na reportagem da Juliana Coleta. E o mais impressionante, na minha humilde e individual opinião, é a assessoria do banco fingir que nada aconteceu e não se prestar, não ter a dignidade de dar, ao mínimo ou ao menos, uma resposta à população da cidade de Divisa Nova e do resto do estado, que fica pensando que isso pode acontecer também em outras agências, já que aconteceu lá. Não é? O banco tem que prover a segurança, não consegue fazer isso, joga a responsabilidade para o estado e simplesmente deixa a população à míngua. Ontem foi o primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em todo o Brasil, quase 4.700.000 alunos fizeram provas de linguagem, ciências humanas e redação. Como sempre acontece, alguns estudantes chegaram em cima da hora. Em Varginha, teve gente que não conseguiu fazer as provas por problemas na documentação, apesar de todas as informações que são dadas previamente. Nós vamos acompanhar agora na reportagem de Eliane Moreira. 30 minutos antes do horário que os portões desta faculdade fossem abertos, já tinha candidato na porta. Chegou cedo, né, Fabiana? Cheguei, tem que chegar cedo, né? E o medo do portão se fechar e a gente ficar para trás. O Yunis veio de Monsenhor Paulo, cidade que fica a pouco mais de 25 quilômetros de Varginha. Eu cheguei 11 horas aqui. Cheguei aqui para mais tranquilo, menos correria, não pegar trânsito. Milhares de candidatos participaram da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em Varginha. A avaliação é considerada a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior. Alguns candidatos preferiram entrar e ficar dentro das salas até a hora da aplicação da prova. Outros aproveitaram o tempinho anterior à avaliação para dar aquela relaxada com os amigos e tentar driblar o nervosismo. Teve candidato que precisou se apressar para não perder a prova. 1h da tarde em ponto e o portão foi fechado. 2 candidatas não conseguiram fazer a prova por problemas na documentação. Eu não deixei ela entrar, eu vim buscar ela. Mas por quê? Porque ela está sem identidade. E para o senhor saber que ela não conseguiu fazer? Não, aí a gente vai esperar a próxima prova, né? Mas é atraso, né? A próxima etapa será no próximo domingo, dia 12. As provas serão de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. A avaliação terá duração de 4 horas. E em Montes Claros, 2 irmãos foram detidos suspeitos de tentar fraudar a prova do Enem. Segundo a Polícia Militar, a coordenadora de uma escola estadual informou aos militares que enquanto o estudante Lucas Ruas Oliveira, de 21 anos,
teria ido ao banheiro. O irmão dele, Matheus Ruas Oliveira, de 18 anos, que fazia o exame na mesma sala, na fileira ao lado, trocou o caderno de provas dos dois. Os jovens foram levados para a delegacia da Polícia Federal, onde foram ouvidos e liberados. Ainda segundo a Polícia Militar, o irmão mais velho é estudante de medicina e teria feito a inscrição no Enem para passar cola para o irmão mais novo. Eles foram excluídos da avaliação. Somente no primeiro dia de provas, em todo o Brasil, 273 estudantes foram eliminados. Destes, 264 foram desclassificados por descumprimento de regras gerais do edital e 9 deles por portar algum tipo de equipamento eletrônico que teria, nesse caso, sido identificado pelo detector de metais. Nenhum estudante foi pego usando ponto eletrônico. Esse é um número ainda menor do que aconteceu, por exemplo, nos anos anteriores. Ano passado, apenas no primeiro dia de provas, mais de 4.000 pessoas já tinham sido excluídas por questões semelhantes a essas que nós vimos aí nessa informação. Nós vamos agora à previsão do tempo, um rápido intervalo e voltamos já já. Morreu hoje em Belo Horizonte mais uma vítima da tragédia da creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas. Geni Oliveira Lopes Martins, de 63 anos, teve 60% do corpo queimado e estava internada no Hospital João 23, que é o Hospital de Pronto-Socorro de Belo Horizonte. Ela era auxiliar em uma das salas de aula da creche Gente Inocente. Agora, o número de mortos subiu para 12 pessoas, 2 crianças e 1 adulto. Seguem internados na Santa Casa de Montes Claros. O estado de saúde deles é estável. No pronto-socorro João 23, em Belo Horizonte, 4 pessoas ainda estão internadas. São uma funcionária da creche e uma criança. Dessas 4 estão em estado grave. Outras 2 crianças também que estão em Belo Horizonte permanecem estáveis. E 2 crianças acompanharam de perto o momento em que um homem foi assassinado em uma rua de Taiobeiras, no norte de Minas. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma loja. Nós vamos ver agora na reportagem do Júnior Oliveira. O assassinato aconteceu ontem à tarde em Taiobeiras, cidade que fica a cerca de 270 quilômetros daqui de Montes Claros. O circuito de câmeras registrou o crime e as imagens são impressionantes. A vítima é este homem que aparece correndo no vídeo. Ele é seguido pelo suspeito, que está armado, e atira várias vezes. O homem cai no chão e, mesmo assim, o outro rapaz continua com os disparos. Veja que desde o momento em que a vítima aparece pela primeira vez na imagem, já dá para ver que uma menina assiste toda a cena. Ela vê todo o crime e depois corre assustada. O homem continua atirando. Uma outra pessoa também se aproxima do local. Ela seria o pai da vítima, que morava bem ali por perto, na rua São Francisco, no bairro Vila Formosa. Ao ver o homem, o suspeito também atira contra ele. O homem também cai no chão, mas, segundo a polícia, ele não foi atingido pelos tiros. Segundos depois, observem, outro menino aparece no vídeo. Ele corre pela calçada e chega a parar para olhar tudo o que acontece. Logo após, o garotinho sai correndo com medo. Observem que antes de fugir, o assassino ainda se certifica da morte do rapaz. No momento da fuga, é possível ver que ele está de capacete. A imagem não mostra, mas o suspeito teria fugido em uma moto estacionada próxima ao local do crime. Segundo a polícia, a vítima é Dardier Brito Gonçalves, de 28 anos. Ele estava sendo investigado por um homicídio cometido há 7 anos e dizia para os conhecidos dele que estaria sendo ameaçado de morte nos últimos dias. As imagens vão ajudar a polícia à identificação do suspeito, que ainda não foi preso. A Polícia Civil já está investigando o caso. Bom, nós acompanhamos agora um giro com as informações mais importantes do estado nessa segunda-feira.
Um jovem foi brutalmente assassinado em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele levou tiros na cabeça e nas costas. O motivo? O assassino não aceitava que a ex-mulher dele fosse apaixonada com um rapaz. Ele foi preso minutos após o assassinato. De Ibirité, André Rocha. Em Almenara, a polícia militar ainda procura por assaltantes que planejavam explodir um banco na cidade de Rumbim no fim de semana. Perto de Rio do Prado, uma equipe da PM abordou alguns criminosos que trocaram tiros com os policiais. Eles conseguiram fugir, entraram em um matagal e permanecem escondidos. Durante as buscas, a polícia encontrou em um acampamento comidas e munição. 3 carros foram apreendidos, um com placa de Porto Seguro, na Bahia, outro com placa de uma cidade do Espírito Santo e outro de Minas Gerais. Um homem foi preso, mas 5 assaltantes continuam desaparecidos. Um helicóptero tem sido usado para auxiliar nas buscas. Há suspeitas de que os bandidos estejam escondidos em casa. Por isso, a polícia pede a ajuda da população. De Governador Valadares, Camila Dourado. A Polícia Militar recebeu a informação de que em uma casa na zona leste de Uberlândia havia arma e drogas. Um morador de 25 anos foi preso quando a Polícia Militar resolveu ir até o endereço para verificar a denúncia. Além do revólver e da maconha encontrada, também foram apreendidos joias, relógios, mais de R$23 mil em dinheiro, balança para pesar droga e o que mais chamou a atenção, mais de R$1.000 em notas falsas. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso para saber se há mais envolvidos no esquema de tráfico de drogas e também de falsificação de moedas. Kelly Borges, de Uberlândia. Uma pesquisa aponta que dirigir usando o celular é a infração de trânsito mais comum em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, são cerca de 80 flagrantes por dia. Veja na reportagem. Natália conta que foi multada 15 vezes por falar ao celular enquanto dirigia. Ela até fez um vídeo para registrar. A empresária justifica. Por conta de trabalho, por conta da minha família e por conta da minha filha, né, que é primordial. Qualquer ligação que vem, ela fica no horário integral na escola, qualquer ligação que eu receba da escolinha para mim já é algo muito urgente. Como ela, mais da metade dos motoristas entrevistados em uma pesquisa nacional admitiram dirigir com o telefone na mão. A análise ouviu 2.786 condutores das 5 regiões do país. A questão de pressa, comunicação com as pessoas. Eu trabalho, uso muito celular, por isso. A pressa, as coisas do cotidiano aí, né? E não é só nas cidades que as pessoas usam o celular enquanto dirigem. Nas estradas em alta velocidade também. Ao digitar um número ou responder a uma mensagem com o carro a 100 km por hora, o motorista percorre uma distância equivalente a 4 campos de futebol. Totalmente às cegas, um risco que pode ser fatal. Você perdeu a perspectiva de uma ultrapassagem irregular de alguém que vem no outro lado, um animal que atravessa na pista de repente. Então tem uma série de acontecimentos na rodovia onde são menores a quantidade deles, mas se eles acontecem, exige muito mais de você porque você está em velocidade muito alta. Além do risco de acidentes, dirigir com o celular na mão é infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista ganha 7 pontos na carteira e é multado em R$ 293. Tem que tomar consciência de que isso é um perigo para a sociedade. E é um perigo, às vezes, para outras pessoas que nada tem a ver com o problema. Quer dizer, você se distrai, atropela e sobe numa calçada e mata uma pessoa que está lá esperando um ônibus e que não tinha nada a ver com a história.
Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas externas de morte no Brasil e no mundo. A cada hora, 140 pessoas perdem a vida no trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Minas, esta é a infração mais registrada. No primeiro trimestre deste ano, mais de 13.400 condutores foram multados. 7.140 só em Belo Horizonte. Foram cerca de 80 flagrantes por dia. Se a gente pode evitar algum acidente, a gente evita, né? Procura evitar. Não mexer, parar o carro para mexer depois. O prejuízo no bolso fez a Natália repensar. Agora ela vai investir em tecnologia para evitar novas multas. Faço questão agora de ter um gasto maior com um carro que tenha essa função de Bluetooth. Mas a pessoa falando ao celular mesmo no Bluetooth, primeiro, ela pode se distrair e segundo, ela não está completamente isenta de multa, não. Ela pode ser multada também se estiver utilizando o celular. Principalmente porque mesmo no Bluetooth, para fazer a ligação ou para atender a ligação, a pessoa gasta um tempinho ali. O que nós dissemos aí na reportagem é que 1 segundo que a pessoa perde olhando para o celular e voltando os olhos para a pista, ela já andou, se ela tiver a 100 km por hora, ela já andou exatamente 36 metros. Né? 2 segundos são 72 metros, o suficiente para você não saber o que vai acontecer um pouco à frente. Se você tiver a 60 km por hora dentro da cidade, esse desvio de 1 segundo corresponde a 17 metros. Então, é realmente perigoso e o que a nossa entrevistada e todas as pessoas que estão nos ouvindo têm que investir é em educação. Não adianta só investir em tecnologia. Pedestres e ciclistas que não respeitarem as regras de trânsito também poderão ser multados. A punição já está prevista há 20 anos no Código de Trânsito Brasileiro, mas só foi regulamentada agora. Veja na reportagem. Quem anda pelas ruas estranha a novidade. Sim, me escuta aqui, mas quem é que vai botar essa lei, querida? Carro é que tem que multar, agora ciclista, tenha santa paciência. Para o Departamento Nacional de Trânsito, pedestres e ciclistas também devem seguir as leis de trânsito. Quem atravessar rodovias, avenidas, viadutos ou túneis em local proibido será autuado. A infração, considerada leve, terá multa de R$ 44. Já os ciclistas que andarem em local não permitido ou conduzirem a bicicleta de forma agressiva vão pagar mais caro. A infração é média, com multa de R$ 130. As pessoas têm que ter consciência quando atravessar no sinal, tem que respeitar, né? Como o motorista tem que obedecer à lei, o pedestre também tem. Para mim, eu acho que é uma coisa boa. As medidas já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro há 20 anos, mas ainda não tinham sido regulamentadas. Agora caberá aos órgãos estaduais e municipais definir como será aplicada a multa. A nova regra para pedestres e ciclistas começa a valer a partir de abril do ano que vem. Até lá, o brasileiro terá tempo de se acostumar com a novidade. Então eu acredito que será bem útil, pelo menos para conscientizar a população. Pela Série B do Brasileirão, o Boa Esporte recebeu o Londrina no sábado. O time de Varginha, apesar de jogar bem, perdeu por 1-0. O técnico Nedo Xavier, do Boa, e o goleiro César, do Londrina, falaram sobre a partida. Veja comigo. Foi como eu falei, não tinha uma qualidade, a paciência, a calma necessária para transformar essas oportunidades, tantas que nós queríamos, para fazer o gol. Nós temos mais 2 jogos em casa, 2 fora. Esses jogos em casa a gente vai ter que ganhar esses 2 jogos e tentar buscar ponto fora. É difícil para nós, mas é difícil para todos os outros. A partida foi muito difícil, a equipe do Boa tem um ataque muito forte, só que a nossa equipe soube neutralizar esses ataques e fomos muito efetivos no nosso contragolpe. Então acho que deu bastante trabalho, só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a Série B é sempre muito difícil. Jogo a jogo a gente tem que matar um leão. E agora pela Série A do Brasileirão, o Galo perdeu mais uma partida. O Santos saiu na frente com o gol de Arthur Gomes. O Atlético empatou com o Fred. Só que o Santos fez o segundo gol com o David Braz e ampliou com o Ricardo Oliveira, que definiu o placar. Santos 3, Atlético Mineiro 1. Esse jogo foi no sábado. Com o resultado, o Atlético caiu para o 12º lugar na tabela. E o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no Mineirão, esse jogo já ontem à tarde, e agora tem a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Em busca do primeiro gol, Arrascaeta tentou pelo alto, por baixo. Tanto insistiu que balançou a rede aos 40 minutos. Golaço, com direito à dança na comemoração.
Mas o Atlético Paranaense veio ao Mineirão disposto a encarar o time mineiro. Poderia até ter conseguido o empate na primeira etapa, mas a pontaria de Ribamar não estava lá muito calibrada. E quando o atacante acertou o alvo, parou na grande defesa de Fábio. O time celeste voltou para o segundo tempo decidido a matar o jogo. Especialmente Rafinha deu trabalho ao goleirão adversário. Do outro lado, a estratégia da equipe de Curitiba era tentar surpreender o camisa 1 do Cruzeiro. Guilherme até tentou um gol olímpico, mas Fábio estava lá para segurar o resultado. No contra-ataque, Robinho poderia ter ampliado o placar. Não conseguiu, mas a vitória veio, 1-0. Precisamos continuar assim. Já temos uma pedreira aí na quarta-feira. Vamos lá fazer um grande jogo novamente, fazer o pessoal estranhar a nossa vontade. Esse é o nosso objetivo, fazer o pessoal achar estranho mesmo que o Cruzeiro está com essa gana toda aí em todos os jogos que tem pela frente. É o que a gente quer, isso é um orgulho para a gente. Bom, e o Corinthians venceu o Palmeiras e deu um passo importante rumo a mais um título do Brasileirão. Veja comigo mais gols da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Corinthians foi irregular. Chute de Rodriguinho, que Romero, impedido, completou. Após o escanteio, Balbuena fez o segundo gol alvinegro. A reação do Palmeiras também veio depois de um escanteio com Mina. Numa jogada rápida, Edu Dracena derrubou Jô dentro da área. O próprio Jô cobrou o pênalti e converteu. No intervalo, um princípio de confusão. Felipe Melo, do Palmeiras, lançou um objeto sobre Cleison. A turma do Deixa Disso evitou a briga. No segundo tempo, nova tentativa de reação do Palmeiras. Moisés fez um golaço. No fim do jogo, Daverson atingiu Felipe Bastos com o braço e foi expulso. Vitória do Corinthians por 3-2. Na Arena Grêmio, o Flamengo saiu na frente com Everton Ribeiro. Mas os donos da casa reagiram com 2 gols de Everton. Vira no placar em Porto Alegre. Luan ainda fez o terceiro gol gremista. Breno aproveitou a cobrança de falta de Nenê e marcou o gol do Vasco no Maracanã. Já nos acréscimos do jogo, a bola sobrou para André Lima empatar para o Vitória, 1-1. Na Arena Condá, o Wellington Paulista cobrou pênalti e fez 1-0 Chapecoense. O empate do Sport veio já nos acréscimos em pênalti cobrado por André. Na Arena Fonte Nova, Mendonça ficou na cara do gol e fez o primeiro do Bahia contra a Ponte Preta. Depois, ele ajeitou a bola para o gol de Edgar Júnior. 2-0, placar final. Golaço esse do Edgar Júnior. Umas notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma ótima semana, uma boa noite para você.